Dando sequência ao quadro de pré-candidatos ao governo do Estado de São Paulo, o nosso convidado de hoje é o pré-candidato Laércio Benco. É um prazer tê-lo conosco. O prazer é meu em estar com você, Cury, com todos os nossos telespectadores aqui. Muito obrigado pela sua participação. E o senhor é pré-candidato ao governo de São Paulo? Com muita honra, pré-candidato pelo PHS e PRP. Bem, qual é a principal bandeira ou as principais bandeiras que o senhor adotará ou que pretende adotar na campanha e, claro, se for eleito no governo? A nossa principal bandeira, sem dúvida nenhuma, será, o meu primeiro ato como governador, será acabar imediatamente com a progressão continuada. Esse desperdício de dinheiro público que criou e está criando uma geração de analfabetos funcionais, onde as crianças e adolescentes saem do ensino fundamental e do ensino médio sem saber ler e escrever, ou sabendo ler e não interpretar esse texto, e gerando um gasto absurdo para as empresas quando contratam esses jovens ou quando contratam as pessoas, e essas empresas têm que ensinar questões básicas que as pessoas deveriam ter aprendido na escola. Então isso é um atraso de vida, um atraso de toda uma geração, e será o primeiro ato do nosso governo. A nossa prioridade é absoluta, o fim imediato da progressão continuada. E a segunda? A segunda será fazer uma gestão decente da água na cidade de São Paulo. Eu sou vereador aqui na cidade de São Paulo e propus a CPI da Sabesp para investigar o contrato entre a Prefeitura de São Paulo e a Sabesp. Estou aguardando essa CPI ser aprovada. Mas o que está acontecendo na gestão da água em São Paulo é um cúmulo. Nós temos alguns reservatórios cheios, outros vazios, e temos, por exemplo, uma estação de transbordo na Consolação que ligava o sistema Cantareira ao sistema Guarapiranga. Essa estação de transbordo foi destruída quando da construção da estação Mackenzie do metrô. Ou seja, aqueles que são os bons, que se dizem bons em administração, aqueles que se dizem eficientes, acabaram com o transbordo que ligava os dois maiores sistemas de reservatórios de água do estado de São Paulo. Então nós vamos investir em modernização, nós vamos investir na distribuição e vamos principalmente olhar a água como um produto de consumo e de necessidade básica, porque hoje nós temos a Sabesp distribuindo lucros na Bolsa de Nova York, ao mesmo tempo em que investe zero no sistema de distribuição de água, desperdiçando 30% de toda a água que é produzida. As outras medidas sequenciais que o senhor acha importante para o governo de São Paulo, para a população, quais seriam? Já que nós estamos aqui falando de pequenas e médias empresas, de micro e pequenas empresas, e cujo símbolo é o mesmo símbolo do meu partido, PHS, que é a abelha. Que coisa boa. Uma coisa boa, olha lá, você preste atenção bem nisso. Nós temos que cuidar de um grande crime tributário cometido hoje, chamado substituição tributária. Não adianta você chegar para o empresário e falar, olha, você vai recolher o Simples e pagar aquele boletinho que não é muito alto, mas a caneta, todos os insumos que você compra já vem com uma carga tributária absurda, porque toda a tributação é feita na ponta de uma forma inconstitucional. Você tem ferido o princípio constitucional da personificação do sujeito tributário, onde cada etapa da produção, cada etapa deveria ter sua tributação específica, e a pequena e microempresa constitucionalmente deveria ter um tratamento diferenciado e melhorado, mas isso acaba se esfarelando. Por quê? Porque com a substituição tributária você acaba não tendo esse benefício, porque o microempresário vai comprar uma caneta, vai comprar um computador, vai comprar qualquer produto, e tudo isso já foi tributado lá atrás. Então isso acaba virando uma grande farsa, e é o que a gente vive hoje. Além dessas bandeiras importantes, que outras bandeiras o senhor coloca como essencial e importante para o estado de São Paulo? Por exemplo, nós temos a questão do transporte. No transporte, nós temos o símbolo do metrô, deveria ser uma tartaruga, de tão lento que é a sua evolução. Nós construímos menos de
km de linhas de metrô por ano. Isso gera um custo para todos os empresários e principalmente para os pequenos e microempresários no deslocamento dos seus funcionários, nos seus deslocamentos, nos seus transportes, porque nós temos uma malha metroviária burra e que vem crescendo de uma forma muito lenta. A cidade do México, que não é nenhum grande exemplo de evolução, constrói 4 quilômetros de metrô por ano. O governo do Geraldo Alckmin, entre 2002 e 2006, construiu 0 de metrô, não construiu sequer 1 metro de metrô. Então nós temos que investir pesadamente e seriamente na construção de mais linhas de metrô e de uma forma inteligente, porque o que nós temos pouca extensão de metrô e essa extensão é feita de uma forma burra, não é feita de uma forma inteligente. Que mais? Seriam bandeiras? Saúde, por exemplo. Saúde. Eu acho que nós temos que mudar hoje o nome de Secretaria da Saúde para Secretaria da Doença, porque você só vai procurar o hospital quando você já está lá praticamente morrendo. Porque senão você evita em hospital, porque se você chega perto você corre o risco de pegar uma infecção hospitalar de tão mal administrada que é a nossa saúde. Sendo que a verdadeira saúde nós deveríamos tomar os exemplos dos orientais, por exemplo, onde se investe muito em prevenção às doenças. Então nós temos, por exemplo, investimento em exercícios para a terceira idade, incentivando o pessoal de terceira idade a ter atividades físicas, prevenção à obesidade infantil. Nós temos o governo do estado de São Paulo investindo 0 em obesidade infantil. O que cresceu a obesidade infantil, que já era uma série de doenças no adulto posteriormente, como diabetes, como pressão alta e uma série de outros problemas, não se investe nada, muito pelo contrário, não há nada se fazendo em termos de educação alimentar, no ensino fundamental para as crianças, e nós adquirimos os nossos hábitos alimentares quando somos crianças. Então nós vamos investir pesadamente na prevenção das doenças, vamos investir pesadamente em saneamento básico. Guarulhos, que é a segunda maior cidade do estado de São Paulo, só tem 2% do seu esgoto tratado. Isso é muito pouco. E cada real que a gente investe em saneamento básico, nós economizamos R$20 em tratamento de doenças. Isso é responsabilidade da prefeitura ou do governo do estado? De ambos. De ambos, porque a prefeitura tem a responsabilidade principal, mas a CETESB tem a obrigação de fiscalizar isso. A CETESB é do governo do estado. Mas como toda boa desgraça, a gente tem lá PT e PSDB de mão dada. Existe alguma outra bandeira importante que o senhor acha que deva ser colocado? Nós temos muitas bandeiras que tratamos com muito carinho, como por exemplo a liberdade religiosa. Eu acho que é uma coisa que nós temos que tomar muito cuidado hoje, que nós temos assim, eu sou umbandista, e nós temos a questão da liberdade religiosa sendo tratada com muito desdém pelos poderes públicos. As pessoas não têm liberdade de expressar sua religião e há uma perseguição crescente contra determinadas religiões em detrimento de outras. Então essa é uma outra bandeira que nós vamos cuidar com muito carinho. A questão do meio ambiente, nós temos que tratar também com muito carinho, muito respeito, porque se fala muito e se faz muito pouco na prática. Então nós temos que investir seriamente na questão ambiental, na despoluição dos nossos rios. Eu desde criança ouço falar em bilhões investidos na despoluição do Rio Tietê e ele continua poluído. Acho que dava para fazer um Rio Tietê novinho da terra até a lua com o que já foi gasto e não foi feito nada de concreto, ou seja, o dinheiro público é o seu dinheiro sendo jogado literalmente no esgoto. Nós temos várias nascentes no interior que estão sendo cada vez mais poluídas, que não são protegidas. Nós temos a questão dos manguezais aqui no litoral do estado de São Paulo. Basta você andar ali no Guarujá, você andar na Praia Grande, você vê os manguezais, todos eles sendo ocupados por habitações irregulares, sem um mínimo de atuação do governo do estado. E o manguezal é um elemento essencial para a proteção ambiental, para o bom funcionamento do ecossistema. Então nós temos muitas coisas também para fazer na área ambiental. Que mais? Nós temos muito o que fazer. Geração de emprego, por exemplo. Nós não temos um investimento sério na geração de emprego e trabalho para as pessoas. Por quê? Porque não se investe em qualificação de mão de obra. E aí já volta aquele primeiro problema da educação. Não adianta vir o governador falar, não, porque eu fiz tantas ETECs, tantas FATECs, prédio não ensina, lousa não aprende, mesa e carteira não aprende.
nós temos que investir no ser humano, nós temos que investir no professor, nós temos que investir no aluno. Nós temos muito pouco a oferecer para aquele cidadão que é a maioria da classe trabalhadora, que é a maioria da corrente econômica, que é aquele do ensino médio, que tem aquela atividade médica, aquela pessoa que não é o doutor. Nós não precisamos tanto de doutores. Nós precisamos de profissionais de ensino médio que tenham carreiras técnicas e nós não temos nada trabalhando seriamente com o apoio do governo do Estado de São Paulo, incentivando essa categoria. Por quê? Porque primeiro as pessoas já saem das escolas públicas totalmente incapacitadas. E aí não há um investimento nesse sentido. Vou dar um exemplo. Nós estamos vivendo uma onda de violência no interior do Estado de São Paulo, por quê? Uma decisão correta que se tomou nos últimos 25 anos foi o fim da colheita manual da cana-de-açúcar. Praticamente acabamos com os boias-frias no estado de São Paulo, para a colheita ser mecanizada. Por quê? Porque para o boia-fria poder trabalhar, tinha que primeiro se queimar toda aquela cana para que ele pudesse entrar e cortar com o facão. Agora não, há uma lei que no estado de São Paulo toda a colheita praticamente ela é mecanizada. Mas o que foi feito com essa mão de obra? Quem está qualificando esses milhares e milhares de profissionais do interior do Estado? Esse é um dos motivos do aumento absurdo de violência que nós tínhamos em cidades que antes eram pacatas. Cidades com 30, 40, 50 mil habitantes que antes eram pacatas, hoje estão com problemas de droga, com problemas de tráfico, com problemas de prostituição, por conta de uma mão de obra, por conta de falta de planejamento, onde você deixou de empregar uma mão de obra, e acho que sim, nós tínhamos que acabar com os boias frias, porque é uma profissão degradante, mas ninguém pensou na outra etapa. Por que você quer ser governador do Estado de São Paulo? Eu quero ser governador do Estado de São Paulo porque já há uma fadiga de material no grupo que está no poder. Nós temos um grupo no poder há 32 anos. Desde 1982, quando Franco Montoro ganhou a eleição, até hoje, 2014, com Geraldo Alckmin, é o mesmo grupo político que está no poder. Mudou muito pouco, mas a base política é a mesma. Todos os principais personagens estão há 32 anos. E eu quero uma mudança, mas uma mudança com renovação. Não adianta você mudar, por exemplo, para o PT, que já mostrou que não é mudança mais no cenário nacional. Não adianta você mudar para outras pessoas que já são de partidos viciados. Então nós queremos uma mudança com renovação. Então por isso que o PHS, o PRP, e tenho certeza que outros partidos, e principalmente toda a sociedade que pensa num futuro melhor para o Estado de São Paulo, vai aderir a essa nossa causa e vai mudar, porque nós queremos governar São Paulo de uma forma diferente, porque quem está lá já está no poder só pelo poder, já não tem mais ideias novas, já cansou, já não tem, é aquela laranja que já foi tirada todo o caldo. Então nós precisamos de gente nova, nós precisamos de força nova e é isso que nós nos propomos. Nós chegamos ao final do nosso tempo, eu pediria as suas considerações finais. Eu quero agradecer aqui o convite, agradecer a você, telespectador, pela paciência e pedir para que você reflita sobre tudo isso que foi falado. A sociedade paulista precisa refletir que nós estamos há mais tempo, a ditadura militar durou 20 e poucos anos. Nós temos um mesmo grupo político no Brasil, no estado de São Paulo, há 32 anos, e no governo federal vai completar 16 daqui a pouquinho. Então, tudo, água parada gera bicho, água parada gera verme. Nós precisamos movimentar a água e precisamos movimentar a política. Precisamos ter alternância de poder. E é isso que eu acho que todos nós deveremos refletir. Laércio Benco, pré-candidato ao governo do Estado de São Paulo, vereador no município de São Paulo, queremos agradecer a sua participação, desejar êxito na sua campanha e pedir a todos, participem do movimento democrático, votem. No dia das eleições, participe colocando o seu voto na urna. A democracia agradece. A você que esteve conosco, o nosso mais profundo agradecimento, com a certeza que estaremos juntos na semana que vem. Até lá!